Olá pessoal, venho aqui hoje trazer uma reflexão para nós sobre o livro de Neemias. A gente vai passar um pouquinho do capítulo 2 até o capítulo 6 e vou ressaltar alguns pontos que foram muito importantes, me fizeram refletir durante o estudo. E um dos pontos mais interessantes da minha visão é que Neemias, sendo copeiro do rei, um dia chegou entristecido na frente da presença do rei, e o rei perguntou: por que você está triste? E ele falou, mas antes de ele começar a falar, a Bíblia diz que ele orou, ele conversou com Deus. Muito provavelmente a Deus me ajuda a ter uma boa estratégia, me ajuda a que o rei receba bem o meu pedido, porque isso não era comum, né? Um copeiro fazer pedidos para o rei. E ele fala: como é que eu poderia estar feliz sendo que a cidade dos meus antepassados, dos meus pais, está sendo afligida porque os muros foram derrubados? Ela é uma cidade vulnerável agora, sem defesa, porque cidade sem muro é uma casa sem muro, sem parede, né? Qualquer inimigo, qualquer adversário vai conseguir te afligir. E aí eles estavam passando por grande aflição, né? O trecho bíblico diz. E aí o rei pergunta para ele: como é que eu posso te ajudar então? E ele fala: se o senhor tem apreço por mim, me deixa ir lá reconstruir esses muros. E o rei fala: pois não, pode ir. E ele fala: meu rei, se o senhor continua tendo apreço e permite que eu vá, me dá uma carta para que eu possa circular entre todas as cidades tranquilamente. Aí ele fala: não, tá tudo bem, aqui, né? E ele fala: só mais um pedidinho, por favor. Posso passar em tal cidade e lá o senhor poderia me dar uma carta para que eu consiga madeira para reconstruir os muros? Ele fala: quantos dias você precisa? Ele diz e o rei fala: então vai. Ele chega, ele mensura ali o que ele precisa fazer, ele analisa o que precisa ser reconstruído e começa a fazer um time, né, mobilizar as pessoas para que isso aconteça. No meio do caminho ali, algumas pessoas tentam atrapalhar, tirar o foco dele, colocar medo para que ele desista, né, porque era uma cidade que estava vulnerável, então ele estava voltando a colocar aquela cidade de pé, revigorando aquela cidade de uma certa forma, e tinham muitos interesses por trás daquilo, com certeza. Então haviam pessoas com um interesse genuíno de fazer com que aquilo não acontecesse, de atrapalhar realmente. E o mais interessante é que mesmo com tudo aquilo que ele estava recebendo ali de pressão para desistir, para tirar o foco dele, ele se mantém firme. A Bíblia fala que ele perseverou sem hesitar. Ele foi até o fim. Ele falou: não vou perder o meu foco, né? E ele reconstrói aquela cidade. E os pontos, para mim, que são cruciais aí para a gente pensar nessa história bíblica é: primeiro, ele pediu, né? Não tem nenhum de nós aqui que estamos vendo esse vídeo, ou nem mesmo eu, os nossos pastores, ou qualquer pessoa que nós tenhamos algum tipo de relacionamento, que não esteja precisando reconstruir algum muro, ou construir algum muro, né? Não está passando por algum tipo de problema, de dificuldade, algo que está afligindo. E o mais legal é que a gente pode usar esse texto para nos ajudar a passar por esse processo, né? Então ele, ao ser questionado, ele pediu para quem podia ajudar. Nós podemos pedir para Deus, nós podemos pedir para as pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Ele orou antes de responder, ou seja, ele ouviu e orou, falou com Deus. Muito provavelmente Deus me ajuda, né? Amolece o coração desse homem para que ele possa me ajudar. Depois ele perseverou, ele fez em 52 dias, se não me engano, tudo o que ele precisava fazer, reconstruiu os muros daquela cidade. E assim como eu e você, ele conseguiu vencer porque ele perseverou. E o que eu queria trazer para a gente refletir hoje na história de Neemias é que existem muitos muros que precisam ser reconstruídos ou construídos, né? Mas o que nós precisamos refletir dia a dia é que nós precisamos pedir para quem pode nos ajudar de verdade. E aí nós temos sempre pelo menos dois seres, duas pessoas que nós podemos pedir ajuda. Primeiro é o nosso Deus, que ele está de braços abertos para nos ajudar. E segundo, as pessoas que estão ao nosso redor. Existem pessoas que estão que podem te ajudar, mas elas não sabem como te ajudar. Então você precisa criar relacionamentos e pedir. Isso é igreja. Então é isso que eu queria deixar pra gente. Uma boa semana. Um grande abraço a todos.